E hoje vamos aprender como preparar um arquivo para impressão em DTF para camisa branca. Para isso a gente vai ter que extrair esse fundo branco e logo depois salvar o arquivo e mandar para a impressão. Vamos para o tutorial. Para dar início, vamos configurar o tamanho do nosso documento, o tamanho que vai ser a nossa estampa. Nesse daqui eu vou simular o tamanho de uma folha A3. Mas caso o tamanho da sua estampa seja diferente, você tirou alguma medida específica, você vem até aqui e em unidades de documento, se você trabalhar em milímetros, você mantém aqui. Caso você trabalhe com centímetros, você clica e muda para centímetros. DPI sempre 300 para manter uma qualidade. E na questão do tamanho, aqui tem a largura. Se você tirou uma determinada medida, você vai botar a largura aqui em cima e a altura aqui embaixo. Formato de cor CMYK. E aqui, fundo transparente. Para impressão em DTF tem que ser sempre com fundo transparente. Clicou aqui, ativou essa opção. Agora é só vir aqui em criar documento. Agora vem uma parte muito importante desse tutorial, que é a da qualidade da imagem. Geralmente o pessoal baixa a imagem da internet e ela sempre vem com baixa qualidade, que é o que eu fiz aqui de propósito para mostrar esse exemplo e como você pode melhorar. Eu vou vir aqui em arquivo. Se certifica que vai estar aqui nessa área de pixel. Você vem aqui em arquivo, posicionar, pega a imagem que você salvou. Essa daqui eu salvei do Pinterest. Veja que quando eu cliquei ao lado do cursor do mouse ficou um íconezinho. Se eu der apenas um clique, ela vai abrir a imagem do tamanho original que eu baixei da internet. Eu vou dar um clique bem aqui no meio e veja o tamanho que está em relação ao tamanho da estampa que eu quero. Eu vou aproximar essa imagem e vocês vão ver que a qualidade dela não está boa. Se eu for extrair esse fundo branco aqui para aplicar em uma camisa branca, ele vai desconfigurar essas bordas, ele vai ficar pixelizado e até com aquela transparência que na hora da impressão faz com que saia aquelas bordas brancas. Então a gente precisa melhorar essa imagem antes de trazer para cá e fazer o tratamento. Eu vou deletar ela e agora você vai abrir esse site aqui para fazer essa melhoria da imagem. O endereço desse site é o BigJPG. Você acessa ele, você não precisa fazer login, mas se você fizer login nele, você vai ter a opção de fazer a melhoria de mais imagens. Dessa forma aqui, só entrando, tem um determinado limite e é menos do que você está logado. Eu vou clicar aqui em selecione imagem, nesse botão verde, vou abrir a pasta onde está a minha imagem. Vou dar um clique na minha imagem e clicar em abrir, ou apenas dar 2 cliques aqui que ela já vai abrir no site. Após abrir aqui no site, vai aparecer esse botãozinho aqui azul. Você vai clicar nele e vai aparecer essas opções aqui. Tipo de imagem você vai deixar em artwork. Ampliação você vai deixar em 4 vezes, pois 8 e 16 é só para quem tem o plano pago. E redução do ruído, se a imagem tiver muito ruim, que é o caso dessa aqui, você deixa em nenhum ou baixo, porque se você colocar no médio, alto ou máximo, pode ser que ele desconfigure na hora que ele estiver fazendo essa melhoria. Eu vou deixar aqui no baixo mesmo e vou clicar em OK. E veja que ele começou a fazer o progresso aqui da melhoria da imagem. Aqui, como vocês podem ver, ela está com 169 KB. Após terminar a ampliação, como vocês podem ver aqui no botãozinho verde já mostra com quanto ela ficou. Ela ficou com mais de 2 megas e isso significa que ele deu uma melhorada boa em nossa imagem. Logo após ele concluir aqui, é só clicar nesse botão verde que apareceu aqui embaixo, escolher o diretório onde você vai salvar, renomear a imagem, vou colocar aqui imagem melhorada. Agora eu vou voltar lá no Affinity e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no início. Eu vou clicar aqui em arquivo, posicionar, pegar essa imagem melhorada, vou dar 2 cliques nela e mais uma vez eu vou posicionar o mouse aqui no centro e vou dar apenas um clique. Vocês viram que ela abriu bem pequeno na primeira, vamos ver agora. Veja o tamanho da imagem que abriu e eu vou aproximar agora e vejam a qualidade, a diferença da qualidade da imagem. Tá aqui a gente vai só encaixar a nossa imagem. Veja que ele não tomou todo o canto da folha, isso aqui a gente vai resolver no final. Vamos centralizar. Se essas linhas aqui não estiverem aparecendo no seu, quando você estiver movendo a imagem, é porque essa opção aqui, ajuste, vai estar desativada. É só clicar nesse ícone aqui de imã que ele vai aparecer essas linhas conforme você for movimentando a imagem. Agora, para a camisa branca, a gente precisa extrair o fundo branco. Com isso, a gente poderia usar algumas ferramentas que já tem aqui no Affinity. Só que tem um detalhe, eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção por difusão, que é semelhante à varinha mágica lá no Photoshop, e vou dar um clique aqui nessa parte branca.
Veja que ele selecionou as partes brancas, selecionou até demais aqui, mas não selecionou a parte do olho, que também está branca, que essas partes aqui vão ser preenchidas pela cor da camisa, que vai ser branca. Veja que ficaram muitas partes brancas de fora. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl D aqui, Ctrl D para tirar a seleção. E nessa camada aqui vamos dar um clique com o botão direito do mouse. Vamos vir aqui nessa opção rasterizar primeiro, para transformar em uma imagem normal. E agora vamos vir aqui em Pixel, seleção de pixel. E agora você vem e seleciona essa opção aqui, selecionar cor amostra. Veja que quando eu selecionar, ele já vai fazer a seleção aqui, só que essa seleção que ele fez foi só ao redor da nossa foto, mas veja que o cursor do mouse ele mudou, ele está como se fosse um alvo agora. Se eu aproximar e clicar apenas no branco, ele vai selecionar tudo que é branco, inclusive aqui ó, dentro do olho, em todos os lugares. Mas vejam também que ele selecionou em locais que não deveria, que foi essa parte aqui. Essa parte está branca, mas tem algumas partes que estão claras que ele não precisa selecionar. E para a gente diminuir um pouco, é só vir aqui nessa janelinha pop-up que abriu e diminuir um pouco aqui essa questão da tolerância. Vamos colocar aqui 14 para ver, dar um Enter, ele diminuiu um pouco. Vamos diminuir mais até ele ficar apenas na cor branca. Vamos colocar aqui um 5. Vou colocar um 13, vou dar um Enter, veja que ele diminuiu mais, mas esses locais que você não quer que ele extraia permaneça, você vem aqui em aplicar, pega essa ferramenta aqui, ó, ferramenta pincel de seleção, e pressionando a tecla Alt, você dá um clique, que ele desfaz essa seleção. Onde você não quiser que ele extraia, você vai desfazendo a seleção aqui e deixa apenas nos locais onde você quer que ele exclua a cor, que no caso aqui é a cor branca. Como aqui tem poucos detalhes, é só você clicar no Alt, selecionar e ir tirando aqui essas seleções que ele fez. E aí você vai fazendo esse refinamento aí de seleção. Depois que você concluir e ver que está tudo ok, é só clicar com a camada aqui selecionada, é só clicar na tecla Delete. Veja que ele já deletou aquele fundo branco. Vamos aproximar aqui, ó, no olho ele já tirou aqueles detalhes brancos, que vai ser, na hora que a gente colocar na camisa, ele vai completar com a cor da camisa branca, e tirou toda aquela borda. E vejam que ficou esse espaço aqui, mas para ajustar a imagem aqui nesse quadro, é só vir aqui em documento e cortar a tela. Veja que a imagem ficou bem justa aqui dentro da nossa área de trabalho. Vindo aqui em documento e configuração, você vai conferir se está tudo ok. Aqui ele vai aparecer os 300 dpi que a gente configurou no começo. Aqui vai aparecer a medida, a largura. Como a gente cortou a tela, ele diminuiu, está menor que a largura de uma folha A3, porque ele tirou aquele excesso, tudo ok. Fundo transparente, é só clicar em OK. Você volta mais uma vez aqui, vem em configuração, e agora você vem aqui em redimensionar, clique em documento, e aqui confere também se está tudo certinho. 26,22, que é a medida que ela está, dpi 300, e aqui nessa opção você bota bicúbico. Vamos clicar em redimensionar, tá tudo ok aqui. Agora para salvar e mandar para impressão, é só vir aqui em arquivo, exportar mais uma vez, e nesse caso aqui, como tá com as cores CMYK, você vai escolher essa opção aqui, PSD, que é o formato de arquivo para Photoshop. Vejam aqui o tamanho que ficou a nossa imagem. E por último, mais uma vez, é só clicar aqui nessa opção exportar. Escolhe o diretório onde você quer salvar a sua imagem, renomeia, arquivo DTF, salva. E por último aqui, para finalizar, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. E se ficou alguma dúvida ou se vocês querem algum vídeo específico, deixa aí nos comentários também, que em breve eu vou estar voltando com mais dicas e tutoriais para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!